Como joga Canta La Pedra, mais um reforço do futebol europeu para o Vitória. Cria de La Masia para o Barradão. Vem entender como joga o espanhol. Eu sou o William Borges, esse é o Visão para Jogo e o Vitória segue se movimentando na janela de transferências e com muitos jogadores estrangeiros. Dessa vez vamos falar de Canta La Pedra. Eu tô com o Matheus Santana, estudou o jogador, estudou as características do Canta La Pedra e vai trazer pra galera aqui. A gente já fez a análise do Rubem Rodrigues, a gente já fez a análise do Renzo Lopes, a gente vai fazer... Essa semana vai virar uma Vitória TV aqui. A gente vai virar quase TV do Vitória, né? Canta La Pedra, tem o Romarinho que tá vindo também, que não é estrangeiro, né? O Sepúlveda. Sepúlveda, lateral, Esse que jogador ainda... aí, se fechar, também tem uma expectativa legal, Ainda tá? está para fechar. E o Rubem Ismael, se eu não me engano, também Exatamente. esse já fechou. Então, essa semana, o torcedor Vitória tem bastante vídeo para ver aqui. Ó, tem que se inscrever no canal para acompanhar os conteúdos, tá, Will? Exatamente. Dá essa moral pra gente, porque vai ter muito conteúdo do Vitória, tá? E antes de começar a análise também, pedir pra galera, a gente tem duas opções aí como clube de membros. Tem a opção 1, que é R$ 3,99, a opção 2, R$ 7,99. Por favor, apoie o nosso projeto, nos ajuda. E a gente quer colocar uma camisa do Vitória aqui. Então, com o dinheiro apoiando o nosso projeto, a gente consegue colocar essa camisa do Vitória aqui. E mais uma vez, outra forma de ajudar, eu peço para você que está nos assistindo, curte, compartilha, divulga com os amigos, divulga nos grupos de WhatsApp e se inscreve no canal, que isso ajuda cada vez mais a gente a trazer mais conteúdos. Vamos falar do Canta La Pedra? Vamos, porque o torcedor do Vitória sempre dá uma moral pra gente, vai dar de novo nesse vídeo. E, cara, um jogador de 29 anos, formado em La Masia, e o gosteiro que eu vi, tá, Will? Achei um cara bem interessante, um jogador bem interessante. Pode jogar como ponta, tava jogando mais como segundo atacante, né, no futebol do Chipre. E assim, cara, ele pode agregar bastante nesse time do Vitória. Jogador tá? canhoto, né? Jogador canhoto, 1,77, se eu não me engano. Enfim, um cara que agrega bastante, um cara que bate bem na bola. A gente vai começar a entender o futebol dele agora, tá? Vamos começar mostrando então um pouco da construção de jogo dele, até uma situação onde ele tá um pouco mais para trás aqui. Ele é esse cara que tá com a cabeça erguida aí do seu ladinho, Will, para colocar uma bola mais cruzada aqui. E esse tipo de situação, cara, onde ele se posiciona mais para ficar numa situação de rebote, provavelmente aqui foi uma jogada em que a bola esteve na área ou voltou num rebote e ele fica nesse rebote, por quê? Porque ele bate bem na bola. Ele é um canhoto que bate muito bem, faz bem o arco, né? Esse tipo de cruzamento. E a gente vai ver alguns lances dele assim na nossa análise. Você vê que aqui ele tinha duas opções, tá? Para colocar uma bola no segundo pau ou no primeiro pau, ele coloca até uma boa bola que o companheiro acaba não conseguindo chegar, tá? Mas já mostra que tem qualidade nesse aspecto. Agora ele saindo buscar um pouco mais o jogo, e até aqui no futebol do Chipre ele jogava numa dupla de ataque. Enfim, e saía bastante, ficava bem móvel. As informações, eu sei que você que fez a análise, mas eu procurei informações sobre o jogador. Diz que poderia atuar muito como ponta direita, como ponta esquerda. Você já está trazendo até um novo cenário, exatamente, que pode agregar de outra forma. Exatamente. Até a gente traz recortes dele no Panathinaikos, do futebol da Grécia, e aí sim ele jogava mais como ponta. Aqui ele fazia mais uma dupla de ataque, enfim, ficava mais livre, mais móvel. Tanto que você vai ver em alguns momentos, como eu falei, ele não na referência, saindo mais aqui e nem tão aberto. Ele vinha buscar mais o jogo, né? E tinha essa liberdade bastante. Muito por conta dessa liberdade que ele tinha de posicionamento. E aí você vê como ele é um cara inteligente. Sai para pegar essa bola e tentar fazer uma armação de jogo, e aqui ele vem infiltração no companheiro e já coloca essa bola com bastante açúcar ali pro cara chegar finalizando, né? Então é um jogador que tem essa qualidade de passe, bate bem na bola, e não é um cara tanto do drible, é um drible um pouco mais simples, como a gente vai ver nessa jogada. Dá uma ameaçada, puxa pro fundo, cruza com a perna direita, e aí o defensor não, né? O atacante consegue até ganhar do defensor, mas acaba não aproveitando a oportunidade. Que seja então um ponta mais construtor quando joga pela ponta. Ponta mais construtor. Geralmente tem o ponta construtor e o ponta mais efetivo, mais do drible. Como é o Oswaldo? Oswaldo, tudo bem, o Sim. Oswaldo até tá com mais idade agora, mas ele continua sendo um jogador insinuante, um jogador que vai para esse 1 contra 1. O próprio Lucas Braga, que joga também muitas vezes, jogou ontem, a gente tá fazendo esse vídeo na sequência da partida contra o Bragantino, né? Então jogou ontem titular do Lucas Braga, que é um jogador mais insinuante, um jogador que vai para dentro num contra 1. Já nesse caso, eu acho que é um jogador mais construtor, aquele ponta mais controlador. E assim, é um ponta construtor, controlador, mas que tem uma boa capacidade de terminar jogadas, de finalizar no gol. E vou citar um exemplo, Fábio Carille, novo treinador do Vitória, né? Que vem bem desde que estreou. Quando estava no Vasco da Gama, ele sempre dava entrevistas falando que ele gostava de um ponta mais construtor. Que eu peguei o gancho e isso eu lembrei agora, durante a nossa análise aqui. Um ponta mais construtor e um ponta mais incisivo. Então, talvez para esse time do Vitória também seja um objetivo. Não, exatamente. Você ganha repertório com isso, né? Você tem dois jogadores que fazem funções até parecidas, um pelo lado esquerdo e outro pelo lado direito, mas cada um com a sua característica, né? É a mesma coisa de laterais, né? Às vezes você gosta de ter um lateral mais construtor, outro que é mais a questão do apoio, né? Um que marca melhor, outro que sai para jogar mais. Um compensa o outro, né? Um compensa o outro. De fato, o Carille não tá errado não, tá? A gente vai começar a ver, então, o Canta La Pedra, essa característica que ele é um jogador que ataca bem o espaço, mas ele não é esse cara de
arranque, drible e essa característica que você trouxe. Ele é mais um jogador que tem essa visão de jogo para servir os seus companheiros, bate bem na bola e a gente vai entrar cada vez mais também na capacidade dele de finalizar, terminar as jogadas, tá? Até aqui são algumas situações em que não vai sair o gol, mas ele mostra a qualidade já. Nesse lance, ele tinha 2 companheiros dele dentro da área. E aqui a gente viu em outras ocasiões e vai ver mais ele fazendo esse tipo de arco, como eu falei. Esse arco com a perna esquerda ele faz muito bem. Ele bate muito bem na bola. Mas nessa jogada ele vai dar um drible e vai finalizar no gol. Vai ameaçar e usar a perna direita. Então é um cara que se precisar, ó, quase saiu o gol ainda, né? Acaba desviando ali. Se precisar, ele usa a perna direita, tá? Não é um canhoto que tem a perna cega, vamos dizer assim, né? Aqui ele roubando uma bola, tá aqui na imagem, ele rouba a bola e já arma esse contra-ataque. E aí ele é um cara que tem a capacidade de construir, de articular, como a gente já trouxe, né? Acaba ligando bem ali o seu companheiro, que acaba não concluindo no gol. E é curioso que antes da gente fazer a análise, a gente procura muito sobre os números de jogadores das últimas temporadas. E daí eu vou pegar esse gancho da última ali, que ele deu uma assistência e o jogador perdeu o gol. E a gente procurou números e, assim, no Chipre ele teve bons números. Temporada anterior no Panathinaikos não foi bem, mas antes disso, as 2 antes disso, tinha ido muito bem. É um jogador que faz bastante gols e dá bastante assistências. Ele tem esse misto entre os dois, mas daí você pega lances como ele dá uma assistência pro cara, o cara perde o gol, daí não conta como número quando a gente vai procurar. Não então ajuda, né? Tem esse fato também. Tem esse fato. Ele é um jogador criativo, né? Tem essa capacidade de se associar bem ali, como a gente trouxe. Não à toa a gente tá batendo nessa tecla que ele é de fato um jogador construtor, né? E assim, você vê lances dele um pouco mais por dentro, você não vê lances dele tão aberto. São recortes dele no futebol do Chipre, como eu trouxe. Ele jogava ali mais uma dupla de ataque, mas com bastante liberdade. Então você vê que em algumas situações, até ele que dá essa assistência aqui, né? Uma assistência bem bonita. Ele vem... Difícil, né? Difícil, uma assistência difícil, bonita. E você vê como ele se posiciona bem, né? Ele é um cara que tem essa visão de jogo legal. Ele se coloca em condições para receber essa bola com um pouco mais de espaço. Então ele vem, sai da referência, vem construir, e aí conduz essa bola, já abre a janela de passe e ele coloca em condição para o companheiro, aí sim, concluir uma assistência, né? Ajudar os números dele também. Vamos falar dos cruzamentos dele, aquilo que eu já citei, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho melhor nisso. A questão, a banana, Will. A banana, o arco ali, né? Que ele faz e faz muito bem, principalmente pegando essa entrada dos companheiros, tá? Tem facilidade, cara. A gente vai ver como ele coloca a bola com as mãos, praticamente, né? Então, assim, são ótimos lances. E até ele, de novo, tá? Aqui é pelo Panathinaikos, jogando um pouco mais aberto. Você vê que aqui ele estava próximo ali à lateral. E aí sim, ele fazendo esse arco de novo. Mas é uma situação em que ele se coloca para fazer esse tipo de passe de cruzamento. Não à toa, ele batendo bem na bola, ele vira uma opção para cobrar faltas, né? E um exemplo de bola parada ganha jogo, vamos puxar Vitória 1, Bragantino 0. Exatamente. Bola parada que resultou no gol do Renato Kaiser e extremamente importante a vitória contra um Bragantino embaladíssimo que tirou ponto de vários times do campeonato e o Vitória conseguiu a vitória através de uma bola parada. Então a gente sempre fala, mas bola parada ganha jogo. E o exemplo é esse. 1-0 com gol de bola parada. Não, perfeito. Eu vou até deixar correr aqui, porque são 3 lances que mostram como ele bate falta de qualquer lugar do campo. Primeiro, pelo lado esquerdo, fazendo esse cruzamento magistral. Mas o arco chama bastante atenção. Eu não sei nem o que vem por aqui, mas o arco chama muita atenção. Hein? Só que esse um pouco mais centralizado, pegando o atacante de encontro, agora pelo lado direito. Então você vê que as 3 faixas do campo, ele bate bem, cara. Os 3 arcos, como eu falei ali, muito bem feitos. Mas eu confesso que mais me chamou a atenção é quando tá pela esquerda. Quando tá pela esquerda. Ele consegue fazer esse cruzamento mais fechado. Então, assim, eu analisei muito ele, vários lances. A gente tem uma ferramenta muito legal aqui que a gente seleciona o tipo de gesto que a gente quer ver do jogador. Coloquei ali nesse tipo de cruzamento, cara, ele bate muito bem na bola. De fato, chama muita atenção. E até na questão da finalização, né? Bate bem na bola, tem que finalizar bem também, né? Natural. Então a gente vê ele pisando um pouco na área e você vê como ele chega chapando bem essa bola, né? Principalmente essa bola chapada, Will. É o lance que ele mostra mais qualidade. Aqui como segundo atacante, mostrando um pouco de faro de gol, né? Pegando o rebote ali, conferindo ali o rebote do goleiro. Aqui, ó, se colocando em condição. Como eu falei, naquele outro lance, ele estava um pouquinho mais atrás. Mas ele se posiciona bem, enxerga o espaço e ataca. Aqui nesse lance, a bola chega no jogador que sai do meio para a ponta e aí ele infiltra. Você ia falar o nome do jogador ali. Não, isso aí eu não sei dizer, tá? Eu sei falar do Cantala Pedra, que é o jogador que nos interessa. Ele recebe essa bola, ataca bem o espaço e aí essa bola vem, tá? O jogador enxerga ele, faz um bom cruzamento e aí ele finaliza bem, né? Com a perna esquerda, que é a perna dominante, né? Ele tem bastante facilidade. Aqui uma situação de associação. Por ser um cara construtor, ele também consegue se associar bem. Toca, ataca o espaço, recebe, domina e faz o gol. Bonito gol, tá? Aqui mais uma situação onde ele está conferindo o rebote, mostrando que, se for usado como um segundo atacante, ou mais perto ali, vamos supor, do Renzo, que seja, ou qualquer jogador do Vitória. Eu acho que vai ser difícil do Renzo tirar o Kaiser do time momentaneamente. Essa era a nossa expectativa, na verdade, quando a gente fez o vídeo do Renzo. Eu gostei bastante do Renzo, tá? Mas o Kaiser tá bem, né? Eu confesso que o Rubem Rodrigues me chamou mais atenção do que o Renzo. Tá, o Rubem Rodrigues parece, na minha forma tem um trato com a bola diferente. Com a bola diferente. O Renzo, obviamente, o Renzo é um centroavante, mas é interessante
A gente tá fugindo do Cantala-Pedra, né? Mas é interessante... Projetando já esse ataque. Projetando o ataque. É interessante que daí você, por exemplo, você tem o Renzo Lopes mais como um centroavante, alto, mais pra esse jogo brigado, bola aérea. E o Kaiser é um centroavante que sai da área, que se movimenta, que também briga, tem corpo pra brigar, mas é um atacante muito mais móvel. Mas enfim, dá pra projetar vários ataques. Sem contar Lucas Braga, Osvaldo, enfim, outros jogadores que tem no elenco aí. E você vê como o Vitória tá montando um elenco interessante, né? Porque o Cantala-Pedra é um cara que agrega, e agrega bastante. As minhas ressalvas apenas a isso que o Vitória tá fazendo é o tanto de jogador estrangeiro chegar no meio da competição, às vezes a questão da adaptação. Sim. São bons jogadores? São. Jogadores que agregam tecnicamente? Enfim, são. Mas às vezes você trazer muitos jogadores estrangeiros e não tem De uma como vez, você né? colocar todos no time. Você tem que tomar algum cuidado, você... E claro, eu acho que tem um planejamento para isso. Mas você, por exemplo, o lateral esquerdo, se vier o Sepúlveda, também é muito por conta da lesão do Jamerson, que é um jogador que era o titular e se lesionou, então você precisa suprir essa falta. Mas eu acho que o Vitória tem que tomar cuidado com o tanto de jogador estrangeiro junto ali, a questão da adaptação, enfim, ainda mais europeu, que não está acostumado com o Brasil, enfim, mas são boas contratações. São boas contratações. E até a gente já foca no Cantala-Pedra, mas o Sepúlveda, o torcedor do Vitória, tem que se inscrever, porque a análise dele tá muito legal, cara, e eu me empolguei bastante com o futebol dele, tá? Um jogador que vai agregar bastante outra Mas característica. eu sei que com o Ismael você não se empolgou tanto. Com o Ismael é papo pro outro hora, porque eu não me empolguei tanto não. Mas vamos falar do Cantala-Pedra aqui, porque esse sim me empolgou também. E a gente, de novo, quer destacar a qualidade de finalização dele, tá? De novo, se colocando numa boa situação, né? Você vê que, né, no começo da jogada ele tá livre, né? E ele acha o espaço. Essa questão de se colocar em situação é muito interessante, que mostra que o cara tá olhando, enxergando bem o jogo e ele tá se colocando em condição para receber um passe. Né? Ele quer a bola, tá ali bem posicionado, ele recebe, o companheiro levanta a cabeça, enxerga ele e aí ele finaliza bem. Com o espaço ele vai fazer o gol, cara. Ele bate bem na bola, como a gente já trouxe, faz bem o arco ali, então é um cara que tem bastante qualidade. Você vê que nesse momento, jogando pelo Panathinaikos como um ponta, tá? E a gente percebe que jogando muitas vezes dos dois lados, e, assim, ó, ele joga nessas três funções, digamos, né? Tanto como ponto direito, ponto esquerdo, e como você falou, podendo jogar como segundo atacante, ser jogador que vem por dentro também. Então entrega essa versatilidade também, né? Aqui pelo Panathinaikos, aquilo que você falou, mais como um ponta. Ali sim, ele jogou mais aberto e aqui pelo lado esquerdo, tá? E aí ele confere. Também tem essa questão do faro de gol, que é uma característica até subestimada, tá? O jogador tem que ter faro de gol, tem que fazer gol, tem que gostar disso. E o gol fácil. Gol fácil, mas ele tem que estar lá para fazer, né? O Cantala-Pedra é um cara que se coloca em condições, como a gente vai ver nessa jogada muito melhor construída, né? Dá um come ali sensacional no adversário e aí finaliza com a perna direita. Aqui um gol bem bonito dele, cara. Ele tá jogando até um pouco ali mais por dentro, mas no futebol do Chipre, como a gente falou, atuando como segundo atacante. Ele atuava mais por dentro. Exatamente, atuando um pouco mais por dentro. Mas, cara, onde ele tá? É a saída de bola do time dele. Ele vem aqui buscar essa bola, de novo, num setor onde tá livre, se coloca em condição para receber, recebe a bola, vem um marcador, driblou o primeiro, puxa esse contra-ataque, vamos dizer assim, né? Leva o time dele pro ataque, vai levando, e aí, ponta construtor faz o quê? Se associa. Busca a tabela. Toca e aparece, ataca o espaço, e aqui é uma jogada bem construída pelo time dele. Ele vai e finaliza no gol com bastante qualidade, tá? Pra fechar, a cerejinha do bolo, Will, essa é aquela que a gente gosta, né? Tradicional. Ele bate muito bem na bola, cara. E, assim, você já tinha trazido bons cruzamentos. Bons cruzamentos. E falei o que chama atenção pra mim é essa questão da batida de chapa de pé, que ele faz um arco muito bem. E agora, uma falta direta pro gol, né? Mostrando que também ele pode ser esse jogador pro Vitória. Um belíssimo gol de falta, tá? Belíssimo gol pra fechar a nossa análise com chave de ouro, mostrando que ele é um cara que me chamou muita atenção, como ele bate bem na bola, como ele consegue ser um cara construtor e como ele consegue terminar bem as jogadas. Claro, a gente tem que ver como é que ele vai se adaptar nesse time do Vitória, como é que ele vai ser utilizado, se vai ser como um ponta, se vai ser como um segundo atacante, enfim. O Vitória tem jogado muito num 4-2-3-1, que vira um 4-3-3, e, por exemplo, contra o Bragantino foi o Mateuzinho que jogou por dentro ali. Eu não acho que ele vai disputar essa posição com o Mateuzinho ou com o próprio Rubem Rodrigues. Também acho que não. Eu acho que ele vai jogar aberto. Minha opinião particular, obviamente, a gente precisa entender quando chegar, mas eu acho que ele deve jogar aberto, e daí é questão de entender se vai jogar mais pela direita, pela esquerda. E é engraçado que a gente projetou o ataque do Vitória, a gente esqueceu do Romarinho, né? É verdade, o Romarinho. Romarinho que vai ter análise aqui no canal, inclusive, né? A gente falou dele no início, mas quando a gente estava projetando os jogadores esquecemos aqui... do Romarinho. Obviamente, a gente projeta... São palavras ao vento, porque fica difícil o treinador que vai entender como que vai funcionar essa engrenagem. Mas, de fato, um jogador que eu gostei, tá? Da análise, gostei, achei uma contratação interessante. Como você falou, pode ter suas dificuldades de adaptação, enfim. É outro cenário, é um negócio totalmente diferente para ele vir para o Brasil. Mas o Vitória está se movimentando e, enfim... O Vitória está se movimentando bem, cara, no mercado. Eu tô gostando das movimentações. Claro que entra naquela ressalva que você trouxe. Às vezes você trazer muito jogador estrangeiro de uma vez só demora um pouco para adaptar. Tem que ver como é que vai se encaixar no esquema do Carille agora, né? Até a mudança de treinador complica um pouco isso, né? A gente fez as análises do Renzo e do Rubem Rodrigues falando do Carpini, do Carpini, de repente não tá mais o Carpini, né? Mas assim, são movimentações interessantes. A gente vai trazer cada vez mais aqui no canal. Como você falou,
O Ismael vai estar aqui sendo analisado. Essa semana. Essa semana. A gente vai... Cara, vamos virar quase a Vitória TV, como você falou, né? Vai ter Ismael, vai ter Romarinho, vai ter o Sepúlveda, se vier, né? O Sepúlveda, não sei como é que... Vai ter ele de qualquer maneira. Vai A gente ter ele... vai fazer o vídeo dele. Vamos fazer. Aí, entender se ele vem ou não. Eu tô torcendo muito pra ele fechar, cara, porque eu gostei da análise, tá? Gostei do que eu vi e acho que é um cara que agrega bastante. Mas já falando pra galera, a gente vai trazer a análise. Vai trazer. Aí se ele vai fechar, ter. daí é com a diretoria do Vitória. É né? isso aí. Batido martelo sobre o Canta La Pedra? Batido martelo, um jogador bem interessante. Beleza. Você, torcedor do Vitória, o que achou da contratação do Canta La Pedra? O que achou da nossa análise? Comenta aqui, traz seu feedback pra gente, que isso nos ajuda muito. Mais uma vez, falo do Clube de Membros. Clica ali, tem duas opções, uma de R$ 3,99, uma de R$ 7,99. Nos apoia a ter uma camisa do Vitória aqui. E mais uma vez, outra forma de nos apoiar, curtir o nosso trabalho, compartilhar com os amigos, divulgar e se inscrever, que isso nos ajuda cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse, seja partida dos Vitória, seja contratações, seja jogadores que vêm se destacando. E é isso que a gente tenta trazer o melhor para vocês. É isso, até o próximo vídeo.